Oi gente, tudo bem? Eu vim gravar esse vídeo porque desde que eu postei nos grupões da vida e acho que no VIP também, o meu Snap pra galera acompanhar como que é mais ou menos a rotina de au pair na Alemanha, um monte de gente vem me perguntando como que faz e eu sei que realmente não tem muita informação sobre au pair na Alemanha no Google. Diferente dos Estados Unidos, que é só dar uma googada, o que mais tem é blog e vlog e tudo. Sobre a Alemanha realmente não tem muita. Tem, mas não tem muita informação. Então eu resolvi gravar esse vídeo. Peço desculpas, não sei se a qualidade tá boa, não sei se eu tô ficando meio vesga, porque eu nunca sei direito pra onde olhar. E tá bem improvisado, tipo, eu não tenho câmera ainda. Então, eu até pretendo comprar uma câmera aqui, mas eu não comprei. Eu empilhei um monte de livro em cima do notebook pad. Aí coloquei os livros, coloquei o meu notebook pra poder dar uma altura pra gravar. Então tá, tipo, muito improvisado. Mas vamos lá. Eu vou começar explicando por que eu decidi vir pra Alemanha. E explicando também um pouco o que é o processo de au pair. Porque ao mesmo tempo que tem as meninas me perguntando como ser au pair na Alemanha, tem gente que me conhece, tipo, não de grupão nem nada, mas que me conhece mesmo, e que não sabe exatamente o que é o au pair e pergunta isso. Então vamos lá. Quando eu tinha uns 16 anos, ou menos, eu fiquei sabendo do programa de au pair, que é um programa que você vai... Inicialmente eu só sabia dos Estados Unidos. É um programa que você iria para os Estados Unidos, cuidar das crianças da família, ser como uma irmã mais velha. Não é assim, mas é o que me passaram na época. Então eu tô explicando como eu fiquei sabendo. Ser como uma irmã mais velha das crianças. Tipo, você seria parte da família. E cuidar das crianças e estudar. Você receberia um salário, digamos assim, e uma ajuda de custo para o curso. E o programa é bem barato em comparação com outros programas de intercâmbio. Então é um programa que vale muito a pena, porque para ir como estudante a gente sabe que sai super caro. Tanto para os Estados Unidos, quanto para a Alemanha, quanto para qualquer lugar. Meio impossível você fechar um pacote de intercâmbio de estudante por menos de... Se for para os Estados Unidos, eu acho que, tipo, para 3 meses é uns 20, 30 mil reais. Para Irlanda, por exemplo, acho que 6 meses é 8 mil reais sem residência, então... E sem alimentação. Querendo ou não, au pair também, você tem casa, comida e roupa lavada. Aí eu fiquei sabendo e eu coloquei na cabeça que eu queria ser au pair nos Estados Unidos, porque eu era apaixonada pelos Estados Unidos, ainda gosto muito. Mas o tempo foi passando. Depois disso, acho que o negócio tá balançando aí. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos algumas vezes. Eu acho que eu conheço 7 estados de lá. E eu saí da escola, comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar e esqueci um pouco isso de au pair. Lembrando que eu já tinha o inglês na época. E uma coisa que foi melhorando conforme eu fui viajando. Nunca fiz intercâmbio para os Estados Unidos, mas você fica 2 semanas, você vê o nível do seu inglês, se realmente tá bom ou não. Dependendo de como você consegue se virar, de como você consegue entender, de como as pessoas te entendem. E graças a Deus muita gente elogiava o meu inglês. Eu sempre gostei de viajar sozinha, então às vezes que eu fui para os Estados Unidos foram sozinha. E eu fazia amizades e tal, e o pessoal elogiava, então eu sei que eu tenho um nível bom de inglês. Aí passou um tempo e eu saí do meu emprego antigo, eu trabalhei 3 anos na Record. E eu saí da Record e tal, e fiquei um tempo fazendo vários nadas. Não foi bem vários nadas, mas trabalhando assim, sem carteira assinada. Trabalhava com vendas, dava meus pulos pra ganhar dinheiro. Com trabalho temporário, evento. Deu branco.
com várias paradas. Assessoria, pronto. E aí o tempo foi passando e eu fiquei naquilo. E nisso que eu tava assim de novo, eu não começava outra faculdade, eu resolvi que eu queria fazer o au pair, que eu queria fazer o intercâmbio. Eu falei, eu vou parar de perder tempo no Brasil, e porque eu não quero ficar presa ao Brasil. Eu amo viajar, amo, tipo, meu lema é compre menos, gaste seu dinheiro viajando. E eu queria viajar, e viajar saindo do Brasil para outros países é super caro. E eu falei, não, eu quero fazer intercâmbio, botei isso na cabeça de vez. E aí que eu realmente entrei, porque eu sabia do au pair pelo que tinham me passado. Mas aí, quando eu botei isso na cabeça de vez, eu comecei a pesquisar. Primeiro, não vou mentir, eu pesquisei tudo para ir só como estudante, tanto para os Estados Unidos quanto para outros países, pensando que seria melhor, né? Mas, apesar de eu gostar de criança, eu já ter trabalhado com criança, ter experiência, não mentir sobre experiência com criança, coisa que eu acho muito importante para quem quer ser au pair. Mas eu tô branco de novo. Eu pesquisei, tipo, pra ver outra coisa, pra de repente trabalhar numa área que se relacionasse mais com as áreas que eu gostaria de estudar, porque se eu fosse para os Estados Unidos eu não iria fazer curso de inglês. Mas eu vi que sairia muito caro, que na verdade o visto de estudante não te dá permissão de trabalhar, pra você trabalhar out of status, é meio que ilegal, whatever. E aí tudo bem. Nisso eu deu a louca e eu pensei assim, eu comecei a ver, na verdade, os relatos das meninas que eram au pairs e como elas viajavam dentro dos Estados Unidos mesmo e tudo mais, e até pra Europa, algumas vão, pelo menos às vezes uma vez dentro do ano de au pair e tal. E aí eu pensei, cara, por que eu não vou ser au pair na Europa? Porque eu já conheço os lugares que eu tenho mais vontade de conhecer dos Estados Unidos. Todos os que eu tinha muita vontade de conhecer eu já conheci. Falei, se eu for na Europa, tipo, um país da Europa é muito perto do outro, eu posso conhecer vários países ao invés de conhecer vários estados. E aí eu comecei a pesquisar sobre ser au pair na Alemanha. Na Alemanha não, na Europa. Comecei a pesquisar sobre ser au pair na Europa, pesquisei da Irlanda, vi que na Irlanda não é regulamentado. E eu não queria... Tem gente que quer, tem gente que se arrisca, ótimo. Eu não queria me arriscar a ser au pair num lugar que não é regulamentado, que eu correria o risco de ser escravizada e de ser 300 outras coisas. Não queria correr esse risco. Sei que também não é ilegal, lá é legal, tipo, você pode... Lá estudante pode trabalhar, então você tá trabalhando, mas não é regulamentado e acontecem várias coisas e eu não queria. Holanda não fazia muito meu gênero também. A França eu achei que seria legal, mas eu vi vídeos de uma moça que foi au pair na França e, sinceramente, me deixou um pouco assustada. Não só por ela ter contado relatos dela, mas por ela ter mostrado um pouco a situação de outras meninas. E eu não digo nem de situação, coisa só, não digo de maus tratos, mas digo de situação mesmo, sabe? De como é o quarto da au pair, de como é o banheiro, que tipo, tem que dividir o banheiro, um lugar que dormem várias empregadinhas e tem que dividir o banheiro com várias meninas. A maioria dos prédios tem isso, eles botam as au pairs lá. Alguns colocam em estúdio e é super legal, mas não são todos. Sei lá, eu sei que eu não gostei. Se eu quisesse muito ser au pair lá, eu acho que eu teria insistido mesmo assim, eu não quis. Então é porque eu não queria, realmente. E aí eu sei que eu fiquei, depois de muito pesquisar, eu fiquei entre Áustria, Bélgica e Alemanha. Áustria e Bélgica, eu vou ser bem sincera, eu queria mais pela questão de que o salário era maior. Não vou mentir, era mais pelo salário ser maior. E
pela Alemanha é mais por eu gostar do lugar, assim, gostar da cultura, do que eu já havia lido sobre a cultura. Eu gosto de bandas alemãs, eu gosto do idioma, apesar de ser muito difícil. É uma coisa que teve uma época na faculdade que eu tive um pouco de contato, e por causa das bandas também. Na época da escola, tinha um aluno na minha escola que era de intercâmbio, ele era alemão, e ele era muito gente boa, e também foi outro contato que eu tive com a cultura alemã, e eu gostei. Eu sei que eu comecei pesquisando, já vou explicar como, mas vou acabar esse vídeo primeiro falando por que eu escolhi a Alemanha. E aí eu comecei a pesquisar família, eu cheguei a falar com famílias da Bélgica e da Áustria, mas eu não fechei e não sei, eu conversei com meninas que já tinham sido au pair na Alemanha e que, ou na Holanda e eram au pair na Bélgica e na Áustria, que é onde pagava mais. Elas falaram que apesar de pagar mais, as coisas lá são mais caras, o custo de vida é mais alto, então o dinheiro durava menos. Aí, então aquilo eu meio que anulei e com isso eu acabei desistindo, porque nesses dois países eu também iria para aprender o alemão. Na Bélgica poderia ser, tem uma parte da Bélgica que fala francês, então poderia ser para aprender o francês, mas eu desisti, falei, não, eu quero a Alemanha, eu quero morar na Alemanha, numa cidade grande da Alemanha, e é pra lá que eu vou e me foquei nisso. Agora eu vou dar uma pausa desse pra não ficar um vídeo muito gigante. Eu vou postar isso como parte 1 e vou postar parte 2 explicando exatamente qual o processo pra ser au pair aqui na Alemanha.